ter a necessidade de um internamento hospitalar não é algo infrequente ou raro. Muitas vezes são dias de muita incerteza e muita preocupação para nossos pacientes e para seus familiares. E a gente sabe, pela experiência de cuidar de vários pacientes nesse contexto, que durante uma internação pode ser flagrado o que a gente chama de lesão renal aguda, um evento que está associado com a elevação, com o aumento da creatinina no exame de sangue ou com a redução da quantidade de urina que é eliminada em um determinado período. Esse efeito de piora aguda, rápida da função renal pode acontecer em diversos pacientes. E a gente sabe que isso não é irrestrito para aqueles pacientes que já sabem que têm uma doença renal crônica. Isso às vezes pode ser uma consequência do próprio motivo do internamento em si, seja ele um internamento por uma cirurgia, por uma questão cardíaca, por uma questão relacionada a algum processo infeccioso. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai explicar melhor quais são os cuidados de que quem teve uma lesão renal aguda, um evento que teve uma piora rápida da função dos rins e que está tendo alta hospitalar, deve ter ao longo do seu acompanhamento médico. Meu nome é Maria Gabriela, eu sou médica nefrologista, especialista titulada pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e atualmente eu cuido de pacientes com doença renal ao longo de vários momentos de seu cuidado, seja logo após o internamento hospitalar ou no acompanhamento em consultas ao longo do tempo. E no vídeo de hoje, como a gente já falou, a gente vai falar sobre os cuidados de quem tem um evento agudo, uma piora rápida da função renal e que está nessa fase de recuperação, às vezes, em um cuidado mais no longo prazo após a alta hospitalar. Então, sem mais delongas, eu quero explicar para você o que é essa lesão renal aguda, né, que a gente está conversando, ou o nome propriamente dito, do ponto de vista mais científico, injúria renal aguda. A injúria renal aguda, ela acontece quando há essa elevação da creatinina do exame do sangue que avalia a função renal. Esse aumento, quando ele é realizado nos valores de até 0,3 de uma forma absoluta, ou em 1,5 vezes, né, um aumento em 50% do valor de base da creatinina do paciente, caso ele conheça esse valor, já é uma definição para que esse evento tenha acontecido, certo? Mas não só esse fator isolado é levado em conta para esse diagnóstico. A redução rápida também da quantidade de urina eliminada ao longo do período de 6 a 12 horas também já define esse evento de lesão renal aguda, de um movimento mais rápido de piora da função renal. E desse ponto da definição, é importante a gente comentar uma coisa bem interessante dos rins. Os rins, eles são órgãos muito sensíveis às alterações que podem acontecer do ponto de vista sistêmico, ou seja, alterações que envolvem outros órgãos. A exposição a certas substâncias, como contraste iodado, como o uso de alguns medicamentos, eventos que levam à diminuição da chegada do sangue nos rins, como sangramentos, desidratação grave, hipovolemia, que é o nome mais científico para isso, ou então problemas do bombeamento do sangue pelo coração, são causas super frequentes de problemas renais num contexto mais rápido, num contexto mais agudo. Então é importante a gente ter esse conhecimento até para flagrar essas alterações em pacientes que às vezes não têm problemas renais de base e têm um internamento por qualquer outro motivo. Em geral, nesse momento, a equipe de nefrologia do acompanhamento hospitalar é acionada para poder fazer esse segmento e o manejo adequado de acordo com o contexto clínico do paciente e a causa da sua injúria renal aguda, de sua lesão renal aguda. Além disso, ainda nessa definição de lesão renal aguda, existe outra causa muito frequente que a gente observa em pacientes internados, tanto em homens quanto em mulheres. A gente pode ver o fenômeno de uma obstrução urinária, que acontece quando, por algum fator anatômico, por alguma dificuldade na drenagem da via urinária, esse paciente acaba apresentando uma obstrução ao fluxo de urina. E essa pressão que essa urina acumulada gera retrogradamente, né, acaba levando a um dano também aos rins e a dificultar o funcionamento adequado desses órgãos. Então, por exemplo, pacientes do sexo masculino que têm aumento prostático, ou pacientes do sexo feminino que já fizeram múltiplas cirurgias de pelve, o uso de alguns medicamentos que podem alterar a capacidade da bexiga de relaxar e eliminar a urina de forma adequada. Várias questões podem levar também a esse contexto, que é uma das causas de injúria renal aguda. Então, você me pergunta, quais que são os prejuízos em quem tem lesão renal aguda? E isso vem de um entendimento bem importante. Normalmente, quando a gente fala de algo agudo, algo que acontece de uma forma súbita e rápida,
a gente entende que depois desse período que o evento aconteceu, vai haver uma melhora, né? Por exemplo, quando a gente tem um resfriado, existe um período de doença e após isso esse resfriado ele vira passado, ele passa a não incomodar mais a gente, né? Mas quanto à lesão renal aguda, é importante a gente comentar alguns pontos, né? Pensa a função renal como se fosse uma reserva, como se fosse uma poupança. A gente nasce com a função renal habitualmente normal e ao longo da vida, por uma tendência própria de envelhecimento, a gente passa a perder um pouquinho dessa função renal ao longo do tempo. Em geral, isso não vai levar a um prejuízo clínico, mas ao longo da vida, a gente sabe que alguns eventos podem acelerar e preponderar uma piora dessa perda de função renal, como, por exemplo, a pressão alta, a hipertensão, o diabetes. Alguns medicamentos em si, eles são bem característicos de atacar os rins e fazer mal para eles esse funcionamento renal adequado. E, além disso, o próprio evento da lesão renal aguda em si, a gente já tem esse conhecimento que ele é capaz de reduzir essa reserva de função renal. Então, pensa assim, se você tinha R$ 100 no banco de função renal, após um evento de lesão renal aguda, essa reserva ela pode não ser tão grande assim, tá? E ao longo do tempo, isso pode ser cobrado ainda mais com esses outros eventos que tendem a acontecer em conjunto com envelhecimento, ou outras doenças e outras exposições. E no momento da alta, muitas vezes os pacientes perguntam: doutora, eu estou me sentindo bem, meus exames já estão melhorando, então quer dizer que agora essa lesão renal ela foi curada? E aqui cabe uma resposta bem importante. Não, é necessário que haja um acompanhamento com o nefrologista após esse evento de lesão renal aguda, porque essa reserva renal ela tem que ser o máximo possível preservada, para isso não gerar no futuro, daqui a 10, 20, 30 anos, o risco disso evoluir com a doença renal com repercussão para esse paciente. Então, o acompanhamento com o nefrologista desse ponto é essencial para prevenir que danos adicionais aconteçam nessa reserva de função renal. E aqui a gente vai explicar como é que essa preservação da função renal é feita, tá? Então, a gente já comentou sobre alguns fatores de risco, já comentou sobre o que pode levar o paciente a ter esse dano adicional depois de uma lesão renal aguda, mas aqui agora a gente vai ver a importância desse segmento, né, desse acompanhamento com o nefrologista e por que isso traz benefícios. Então, o primeiro ponto, e que é fundamental, muita gente comete esse erro, é importantíssimo que o paciente tenha o conhecimento que ele não deve, de forma alguma, se automedicar. Esse erro é frequente no acompanhamento de pacientes que a gente faz, principalmente no segmento. Muitas vezes é até uma engenharia reversa que a gente precisa fazer. Às vezes o paciente ele vem no segmento com o uso de algumas medicações, ou por conta própria, por acompanhamento com outras especialidades, e ele acaba seguindo com o hábito de usar medicações, muitas vezes para sanar alguns sintomas. Eu dou, por exemplo, aqui o uso dos anti-inflamatórios. São medicamentos para dor, muitas vezes encontrados facilmente no balcão da farmácia, mas que são medicamentos perigosíssimos para a função renal. Então, esse hábito de, às vezes, se automedicar com medicamentos que podem gerar dano renal, isso faz parte da orientação e do segmento com o nefrologista. Cada caso deve ser individualizado, cada caso tem seu segmento, mas o uso de medicações de forma indiscriminada é um dos grandes fatores que a gente vê hoje em dia para que pacientes tenham a perda rápida da função renal. Então, nesse ponto, o nefrologista é essencial. Em segundo lugar, um pilar fundamental do acompanhamento do nefrologista após a alta hospitalar desses pacientes que tiveram lesão renal aguda é muitas vezes fazer um ajuste fino das medicações que são necessárias para esses pacientes. Um exemplo que eu gosto de dar muitas vezes é o paciente que às vezes já faz uso de alguma medicação que tem grande benefício do ponto de vista renal, seja ela enalapril, a melzartana, a losartana, dapagliflozina, e durante um evento de uma lesão renal aguda, esses medicamentos eles devem ser suspensos, eles devem ser retirados da prescrição para que o paciente ele tenha a capacidade de se adaptar melhor para a recuperação rápida desse insulto. Mas, ao longo do acompanhamento do longo prazo, após a alta desses pacientes, muitas vezes esses medicamentos eles precisam retornar, eles devem retornar à sua prescrição, até para prevenir, como a gente já comentou, a perda da reserva de função renal. Então,
incorreto que um paciente ele siga, às vezes, com a medicação que ele recebeu na alta, sem uma reavaliação precoce quanto a isso, porque, às vezes, essa medicação da alta não vai ser a que vai trazer o maior benefício no longo prazo. E não é infrequente que a gente veja essa inércia de mudança de prescrição e que, às vezes, o paciente acaba perdendo o benefício no longo prazo de um tratamento mais adequado. Em terceiro lugar, um ponto essencial que o nefrologista também participa muito de perto. Como a gente já comentou, grandes fatores que levam à perda dessa reserva de função renal são a pressão alta e o açúcar alto, a hipertensão e o diabetes. Então, tratar essas doenças de forma vigorosa, de forma assertiva, é um ponto fundamental e o nefrologista também faz parte desse tratamento. Então, a gente não pode esquecer de cuidar dessas outras comorbidades, dessas outras doenças que vão afetar de forma tão importante a reserva de função renal do paciente. E por último, mas não menos importante, uma coisa que a gente precisa comentar. Todas essas estratégias de cuidado, apesar de individualmente parecerem algo simples, quando combinadas no acompanhamento com um especialista do cuidado renal, como um nefrologista, elas comprovadamente levam a um menor risco de desfechos negativos no longo prazo. Então, o paciente que ele tem seu nefrologista, que faz o ajuste de suas medicações de forma adequada, que tem o entendimento que ele não deve se automedicar e que controla os fatores de risco de outras doenças, ele sabidamente, nesse pacote de cuidado, ele vai desenvolver menos no futuro o risco de, por exemplo, ter um desfecho mais negativo, como um encaminhamento para começar a diálise ou até mortalidade. Então, eu espero que com essa mensagem de hoje você possa ter entendido, se já passou por essa situação de ter uma internação e ter tido uma piora de função renal, a importância do cuidado após a alta. O cuidado ele não acaba no momento que se sai do hospital. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir aqui, acompanha nosso canal para poder ter mais informações sobre o cuidado quanto à sua saúde renal e até o próximo vídeo.